agora nós vamos começar o módulo 2 e vamos falar sobre a visitação em parques, né? Então, o parque, né, a gente traz como a sensibilização ambiental, recreação e esporte de aventura, fomento e fortalecimento da economia local. Isso também é uma prerrogativa das unidades de conservação. Como eu falei lá no outro módulo, ela não pode ser um elefante branco, mas ela também tem que inibir as suas práticas, né, predatórias. E o turismo, né, acaba que ele inibe, porque você vai ter pessoas ali de diversos setores, diversos níveis. Então, por exemplo, de repente o caçador vai encontrar com um delegado, com um juiz ou com o próprio fiscal. Então, ela é uma prática inibidora, né, de práticas inibidoras, de predação, né? No contexto atual, né, você busca um contato com a natureza, né? E aí você vai ter, né? Hoje, né? Você tem uma crescente demanda sobre esse contato, principalmente agora com a pandemia, aumentou muito a visitação por esses espaços protegidos, por essas unidades de conservação, porque se buscou, né, um lazer mais ao ar livre, né? Mas você tem uma necessidade de ordenar essa visitação, não pode simplesmente abrir o portão e deixar, né, que todo mundo entre, né? Você vai potencializar, né, os benefícios e vai minimizar os impactos, né? E você vai fazer também o fortalecimento, tem que trazer o fortalecimento da economia local, seja através de cobrança, né, de cobrança, de venda de souvenir, o que for, você traz, né, por exemplo, a rede hoteleira, né, da região, a questão da gastronomia também da região, né? Então, a gente tem uma necessidade alternativa para a sustentabilidade das comunidades locais, né? A gente vai falar um pouco desse decreto 42.483 de 2010, que estabelece diretrizes para o uso público nos parques estaduais. Ele foi um dos pioneiros no Brasil, né? Ele vem, né, disciplinando, né, essa questão do uso público, que o SNUC traz muito forte, né? Então, a Constituição Federal, ela vai falar dos espaços, né, protegidos. A 9.985, que é o SNUC, vai falar como é que você cria, como é que você tem a gestão desses espaços e a manutenção. O decreto é o que a gente vai falar agora, que vai falar sobre a questão da visitação do uso público em unidade de conservação, né? Então, os parques são unidades de conservação de proteção integral, isso eu já falei, né? Tem os fins recreativos, isso eu já falei bastante aqui, né? São áreas grandes, tá? Você tem, né? O acesso deve ser garantido de forma democrática, né? Então, se eu for cobrar, eu não posso cobrar um preço exorbitante, que só uma determinada categoria, né, de pessoas consigam pagar. Então, tem que ser garantido de forma democrática, por isso que há a previsão de você ter preços, né, variados, principalmente um preço variado para a população local, né, porque senão você exclui aquela população local e você traz só aquela população de melhor renda, de uma renda mais elevada, mas que não são ali da região, né? Não estou dizendo que eles não possam vir, eles têm que vir também, mas você tem que também fomentar a ida, né, dessa população local, né? E aí você vai também trabalhar sempre com plano de manejo e essas normativas. A lei vai dar uma definição de uso público, que eu não vou colocar aqui, tá? Ela vai falar também sobre esportes de aventura, esportes radicais, porque dentro do turismo isso tem diferença, turismo de aventura, turismo ecológico, ecoturismo. Então, ela traz toda essa definição, que eu não coloquei aqui. Visitação especializada, por exemplo, como é que ela pode ser? Terceira idade, né? A questão das pessoas que têm alguma deficiência, né, de mobilidade, alguma coisa. Então, você também pode criar espaços para essas pessoas, né? Agora, quais são os princípios que vão reger esse decreto, né? A contabilização
do uso público com a preservação dos recursos naturais. Como que você vai fazer isso? Limitando os impactos ambientais aceitáveis, então você não pode permitir que entre, por exemplo, no espaço que a capacidade de carga fala que só pode 10 pessoas, você vai permitir 100 pessoas. Para cada zona, né, para cada área ou zona incluída, né, e tendo, né, como referência o plano de manejo. Então, o plano de manejo é sempre o instrumento que vai servir como referência, né? O outro princípio é a intervenção mínima da paisagem daquele local, né? Então, você tem que ter as estruturas administrativas. Essas estruturas administrativas, elas também têm que dar segurança ao usuário, né, ao visitante daquela área, né? Aí você tem que ter as estruturas de uso público, né? As estruturas administrativas, elas vão dar uma informação. Então, por exemplo, se você tem uma trilha fechada, uma trilha que não está recomendada para quando chove, alguma coisa, você tem que ter uma estrutura que vai dar essa informação e tendo como produto a harmonização do ambiente ali circunvizinho, né? Daquela região toda, né? Você tem também atendimentos, todos os segmentos da sociedade, né? Respeitando diferentes motivações dos visitantes, mas tem regras também, né? Não é, por exemplo, que a gente vai permitir que essas religiões afrodescendentes, né, que têm alguns rituais, façam, né, aqueles rituais em qualquer lugar. A gente tem que estabelecer quais são os lugares que eles vão poder fazer, né? Estabelecer estratégia diferenciada para cada segmento, né? Então,